Deus. Deus hoje trouxe exatamente quem precisava estar aqui, quem era para estar aqui. E eu acredito que, infelizmente, o maligno não deixou algumas outras pessoas virem. Sabe que nós estamos fazendo esse trabalho e ele está sendo muito gratificante para nós, para todos nós. E tem uma palavra que tem, já há alguns meses, tem me chamado a atenção. Eu tinha preparado uma outra ministração, mas tem uma palavra que já me chamou a atenção há alguns meses sobre algumas coisas que estão equivocadas na igreja. Isso já veio de outras igrejas, isso que está acontecendo ainda aqui, e que é quanto à prosperidade. Tá? Igreja não é lugar para a gente ganhar dinheiro. Igreja é lugar para adorar a Deus. Eu tinha preparado uma ministração maior sobre isso. Eu vou passar alguns tópicos, tá? A Ju vai passar para nós assim, sobre prosperidade. Tá? Eu queria assim, que a igreja prestasse bastante atenção no que Deus quer nas nossas vidas. E por que alguns são prósperos, outros não são, e por que alguns perdem essas prosperidades, até recebem prosperidade. Dura pouco, dura uns meses, outros meses, e essa prosperidade começa a cessar, começa a terminar. E aí a primeira coisa que pedem é assim, ó, por que Deus? Estou fazendo tudo certo, estou vindo na igreja, tá? Eu venho em todos os cultos, o Senhor me abençoou, eu comprei um carro, tá? Daí a gente pergunta assim, ó, ele está usando esse carro para levar alguém da igreja? Ele está usando esse carro, esse mesmo veículo que Deus deu para fazer um bem, para ir numa praça, levar um prato de comida? Não, meu carro não gosta bêbado, meu carro não gosta pedido. Não, meu carro não é pedindo. E quando coloca, ainda faz cara feia. E aí a gente pergunta assim, ó, essa é a prosperidade de Deus? Não. A prosperidade de Deus são vários fatores. E esses fatores, um deles é dinheiro. Um deles é dinheiro. Mas não é o fator principal. O fator principal é que nós façamos a vontade de Deus através da obediência. E através da obediência, Deus nos dá nossos desejos. Você não pode construir uma casa pelo telhado. Primeiro você tem que plantar uma semente de bem. Tá? Você tem que ter um alicerce bem fundamentado. Você tem que ter um alicerce bem fundamentado, um alicerce bem feito, para você poder colher esses frutos. Porque senão a casa cai. Porque são 2, 3 meses desfilando de carro bom, mostrando que tem dinheiro, e nesses 2, 3 meses Deus vai vendo o coração dessa pessoa. O que ela está fazendo para o reino de Deus? Quais as bênçãos que ela está? E um dos princípios da prosperidade é tu receber e dividir. Quanto mais tu recebe, tá, mais tu tem a obrigação de ajudar o necessitado. Porque Deus concedeu já o desejo, prosperidade, dinheiro, vários fatores, mas e aí o que você está fazendo para agradar a Deus? Tá. Essas notícias vão ser boas, mas semana que vem, tá, o pastor Elton e a pastora Patrícia já estão em Palmeiras, tá? Então as ministrações vão voltar a ser normais. Tá? Então a partir da semana que vem nós temos 40 e poucos dias aí, ó, cada um ministrando, cada um fazendo aquilo que pode, que sabe, que o Espírito Santo comanda. Então a partir da semana que vem os cultos começam a ser normais. Tá? E certamente vai vir os pastores de lá, a equipe de louvor, o Gustavo que continua como líder de louvor. Mas e hoje quem vai ministrar sou eu. Tá? Então, uma notícia boa, outra por aí. Tá? João 10:10. O ladrão não vem senão roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Tá? Palavras de Deus que já dizia, tá? Eu quero que você seja o próximo, eu quero que vocês tenham vida em abundância, eu quero o melhor para os filhos. Tá? Todos nós já temos essa prosperidade desde Abraão. Desde o tempo de Abraão lá atrás.
Gênesis 12, 2. Eis que te farei de ti um grande povo, e te abençoarei, engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, porque por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre essa terra. Nós já temos as bênçãos vindas de Abraão. Abraão já nos abençoou. Da mesma maneira que Deus abençoou Abraão, essas bênçãos já estão sobre nós. Nós temos aqui pegar. Prosperidade no sentido bíblico é a medida de bênçãos segundo a sua vontade. Não se trata apenas de dinheiro. A prosperidade de Deus é um conjunto de coisas que acontecem nas nossas vidas. Nós temos que ter vontade de vir a casa, temos que ter uma família abençoada, um esposo, uma esposa abençoada, filhos cristãos que sigam a palavra de Deus. É uma sequência de coisas que formam a prosperidade. Não aquela coisa assim que diz assim, ó, eu tenho dinheiro, eu estou indo na igreja para receber dinheiro. Tu pode até receber dinheiro durante um certo tempo, mas se tu não, pode não ser uma pessoa feliz. Conheço muitos amigos meus que têm muito dinheiro e são infelizes, porque eles não são prósperos, eles têm apenas dinheiro. Que a prosperidade é um conjunto de coisas boas dentro da vida de uma pessoa. Que o dinheiro, não é errado ter dinheiro, não. A pessoa tem que trabalhar, buscar para ter dinheiro, tá? Mas não se contentar com isso e dizer agora eu sou próspero. Talvez ainda faltem muitas coisas para essa pessoa ser próspera. Muitas coisas ainda podem faltar. Um dos princípios principais da prosperidade é obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Na época que a gente vive, que todas as coisas que envolvem dinheiro, todas as coisas que envolvem espiritual, tá? Nós não podemos perder a oportunidade de obedecer. Muitas vezes Deus fala conosco uma coisa, mas isso eu não quero fazer. Deus torna a falar aquela mesma coisa, mas isso eu não quero fazer. Aí Deus não fala mais contigo. E aí ele pergunta assim, por que eu não fiz aquilo que eu estava no coração de fazer? Tu perdeu essa oportunidade. Então quando Deus fala contigo, não percamos a oportunidade de obedecer. Deus não vai te deixar de lado, tá? Mas vai capacitar outro para dar aquela bênção. Não que a tua bênção seja perdida. A bênção nunca está perdida. Ela continua lá. Mas tu vai passar um tempo e mais dificuldade para te poder dar valor àquela bênção que tu perdeu. Porque momentaneamente perdeu, porque às vezes a gente não perde. Como obter prosperidade? Tá? Como eu disse, sendo obediente. Fundamental isso, a gente para ter prosperidade tem que ser obediente à palavra de Deus. Todas as bênçãos que a gente recebe, todas, tá? A nossa responsabilidade é proporcional àquilo que a gente recebe. Se a gente recebe dinheiro, tá? Nós temos obrigação, tá? De ajudar o necessitado. Se a gente recebe sabedoria, nós temos que usar essa sabedoria. Então todo aquele dinheiro que a gente recebeu, a gente deve ter no coração assim, ó, que aquilo foi Deus que nos deu. Não são o meu dinheiro, foi Deus que nos deu. E a gente tem que ter um coração abençoador. Tem que querer realmente ajudar uma pessoa. Tem que querer realmente pensar se existe alguém dentro da igreja, na rua, que a gente possa ajudar. Tá? Que façamos isso. Tá? Porque esses recursos, essas bênçãos, Deus nos deu com essa intenção. Mas se a gente não faz, essas bênçãos podem cessar por um tempo. Mas que a gente faça isso, que reparta as bênçãos que foram dadas, que a gente consiga usar a nossa sabedoria de alguma maneira assim para poder buscar alguém para a igreja, poder dar uma palavra de conforto para algum necessitado, uma pessoa que está na rua, chegar no mercado, encontrar alguém assim, poder não ter vergonha. Como o Gustavo mesmo falou, nós não somos pregadores. Mas eu chego em qualquer lugar, em qualquer mercado, ponto de ônibus, ou tento um ônibus, na rua, eu encontro qualquer um e falo, existe um Jesus que pode dar a tua vida como a minha.
Tá? Isso, pregação é um dom. Imagina se tivesse na mesma igreja, todos fossem pregadores. Nós temos obrigação, como evangélicos, como cristãos, sendo necessário ministrar a palavra. Isso, só que não pode ter vários braços direitos na mesma igreja, várias pernas direitas na mesma igreja. Cada um tem que estar dentro da sua função. E que Deus capacita cada um dentro da sua função. Nós não podemos ter, eu não toco nada, pegar e dizer, como o Gustavo toca bem, eu quero tocar que nem o Gustavo. Eu nunca vou tocar que nem o Gustavo, eu vou tocar que nem o Renato. Porque o Gustavo eu toco do jeito dele, eu toco do meu. Não adianta eu querer invejar o que o outro tem, querer aquilo que não é meu. Nós temos que plantar aquela semente pequenininha e vai crescer a semente que tu plantou. Tu não pode colher a semente que é do outro, no pé do outro. E eu estou falando isso assim porque muitos, olha o carro que o meu amigo tem, olha o dinheiro que ele recebeu, e muitas vezes ele fica com ciúmes, com inveja. Meu colega de serviço ganhou 10 mil essa semana e eu não ganhei nada. O ímpio ganhou os 10 mil e eu, como evangélico, como cristão, estou com ciúmes do ímpio. O que eu deveria fazer? Bater o nome dele, parabéns, meu irmão. Tá? Isso prova que existe um Deus. Isso prova que existe alguém que está olhando por ti. Vamos lá para a minha igreja. Tá? Vamos lá participar junto conosco. Isso seria o que Deus quer que a gente faça. Em vez de ter inveja, de estar buscando o que os outros têm, mas o que tu precisa. Deus quer realmente tudo que eu quero para mim. Eu tenho absoluta certeza que Deus quer para mim o que eu quero para mim. Prosperidade, bênção, uma família boa, uma igreja reunida, amigos, poder ir para casa, dizer, vim para minha casa, estou feliz. É isso que Deus quer para mim. Acho que é isso que acho, não tenho certeza que é isso que Deus quer para vocês. A mesma coisa. Deus não quer mal de ninguém. E daqui a pouco nós estamos olhando eu quero aquilo que o outro tem, mas é do outro. Isso é inveja, gente. Acho que Deus tem alguma parte sobre isso aqui. Existe aqui, existe prosperidade que vem do maligno. Eu já estou na frente. Lá embaixo. Aqui diz Salmo 73:3. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Salmo 73:2. Eis que esses ímpios, que todavia estão sempre em segurança, e eles aumentam as riquezas. É inveja. Nós temos que querer o bem da nossa família, fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, trabalhar e trabalhar muito para dar sustento, para dar condições para a nossa família. Eu não posso querer o que o outro tem. Até esse dia eu estava conversando com o Thiago, sobre isso. Que o Thiago tem 23 anos, né? O Thiago, com certeza, assim, é um baita, cara. Quando ele tiver a minha idade, eu torço que ele tenha o dobro que eu tenho. Eu quero muito bem o Thiago. Então, assim, se eu tivesse a oportunidade que o Thiago está tendo hoje, com 24 anos, de alguém dizer para ele assim, cara, existe um Deus que pode mudar a tua vida, existe um Deus, fica conosco aqui, que a tua vida só vai prosperar. Creia nas promessas de Deus. Se eu tivesse isso há 20 anos, eu não sei se eu estaria rico, mas que eu teria muito mais condições de abençoar muito mais gente. Essa é a intenção. Tudo que eu pego, todo o dinheiro que eu e minha família nós pegamos, uma parte é para Deus. Isso sempre foi. De 5 anos para cá, uma parte é para Deus. E além disso, o que nos sobra, a gente ajuda os outros ainda. E tem sobrado. Graças a Deus. E tem sobrado, a gente pode estar podendo ajudar muita gente, fazendo a vontade de Deus. O meu amigo ali,
Hoje é a primeira vez que ele está vindo. Tá? A gente espera realmente que o senhor possa vir outras vezes já é evangelho. Tá? Tá? É de um por um deles, não adianta eu começar a prometer para eles assim, nós vamos fazer mudar a vida de vocês. Nós não conseguimos mudar o mundo, mas nós como igreja, nós temos que querer mudar o mundo de pelo menos um agora. A gente conseguindo mudar a vida do mundo de um, daqui uns dias, ele vai me ajudar, aquela bênção vai me ajudar a mudar o mundo de outro. Nós vamos nos reunir com pessoas, como gente da igreja, como povo da igreja, e abençoar pessoas. E trazendo essas pessoas para junto de nós, são mais pessoas que vão ajudar outras pessoas. É uma corrente. Não existe outra maneira. Esses pastores que pregam, cada um prega do seu jeito, a teoria da prosperidade. Vem para a igreja para ganhar um carro para ser rico. Tá? Eu tenho a minha dúvida. Muitos vão para a igreja, ganham um carro e ficam ricos. Tá? Mas muitos se matam também, não tem tranquilidade, a vida parece que piora. Daí faz aquela pergunta: por que, Deus? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, estou indo na igreja e nada dá certo para mim. Tu está indo por um motivo errado. Tu não está indo na igreja por causa de Deus, tu está indo na igreja para ganhar dinheiro. Porque o pastor diz: traz 5 pila que eu vou passar na água benta lá e tu vai ganhar 10. Tá? Daí ele pergunta para ele: beleza? Não, aquele molhou. Eu não sei mais. Daí ele inventa várias campanhas, várias coisas ali. Gente, a mesma unção, o mesmo poder que teve Abraão, Jó, Davi, tudo isso está sobre nossas vidas também. O diferencial, tamanho da fé. Nós podemos fazer tudo que todos os homens grandes da Bíblia, todos os homens conhecidos da Bíblia fizeram. Só que muitos não acreditam que são capazes. Tá? Eu brinco e coloco no Face assim: nunca duvida de um homem de fé. Nunca duvida de um homem de fé. Se eu disser, nós vamos construir um prédio ali, eu sei que é loucura, tá? Mas eu peço para Deus. Se for a vontade de Deus, Ele vai me capacitar. Ele vai me dar condições e aquele prédio vai sair. Tá? Porque Ele sabe que se eu for construir um prédio, não vai ser para minha. Eu estou fazendo um prédio, já estou pensando numa igreja. Tá? Eu estou pensando naquele monte de irmão ali, em fazer um centro de ressocialização. Tá? Poder dar cursos profissionalizantes, tá? Para ajudar pessoas. Então Deus sabe o coração. Sabe para que vai ser usado isso? Eu já estou legal na vida. Graças a Deus, Deus já me deu o suficiente para mim. Agora eu peço que Deus me dê mais ainda para abençoar mais pessoas. Isso eu tenho pedido muito. Tá? E muita sabedoria. Tá? Para poder tratar mais com as pessoas. É uma coisa que Deus está fazendo ainda comigo. Tá? Saber falar mais com as pessoas. Ter um pouco mais de calma, mais tato. Tá? Isso é questão de tempo e sabedoria. Agora com o pastor Almut a gente vai aprendendo isso, porque ele tem esse dom. Tá? Ele conversa com as pessoas acabam, poucas conversas, ficam amando ele, é fantástico. Tá? Você vai conhecer ele, acho que domingo que vem. Já que eu te falei, ele é uma benção. Vai de cara. Visão. Tá? Às vezes, do Evangelho. Tenha uma visão. Daí vão pegando ali. Tenha uma visão. Objetivo, alvo, foco. O que eu quero da minha vida? O que eu quero? Aonde? O que eu vou procurar? O que eu vou fazer? Não queira fazer 10 coisas, 20 coisas ao mesmo tempo que não fazem nenhuma. Tenha um compromisso com essa visão. Está em Doutor Romanos, ali está os versículos que tenha. Tenha um compromisso com essa visão. Se você disser assim, que eu vou fazer tal coisa, tá? Esse é teu alvo, teu objetivo, tu orou por aquilo, amém. Então tu tem um compromisso com aquilo. Não chega na metade do caminho, eu quero fazer direito. Vou fazer faculdade de direito, daí tu está lá. Aí já fez 2 anos de direito. Não, mas eu acho que eu vou fazer farmácia. Daí eu volto lá. Economia eu acho que eu entendo melhor. Não, vou fazer direito de novo.
foco e compromisso com o foco. É difícil, gente, é difícil. Um plano para atingir essa visão. Como eu vou pagar? Como eu vou pagar? Estou pensando lá, né? Tá. Quais os dias que eu vou tirar para orar, para falar com Deus sobre o meu alvo, sobre o meu objetivo, sobre os meus compromissos? Porque tu tem que orar e pedir para Deus sempre que não desvie do foco, que não afaste o teu alvo e se manter sempre naquela direção. E para ti não se afastar nem para a esquerda nem para a direita, tu tem que estar sempre nos caminhos de Deus. Tá? Então tu tem que ter um plano para isso. Eu vou orar todos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tal horário. Esse é um plano para atingir esse objetivo. É prosperidade? Faça um plano. Como é que eu vou chegar no alvo? Não fique de braços cruzados. Aqui, deixa eu lembrar aqui. Lá está em Mateus 7, 17. Tá. Tem aquela história assim, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ore como se tudo dependesse, se tudo dependesse daquela oração que está fazendo naquele momento. Ore com fervor, busque para Deus e peça para Deus que, voltando daí, que você tenha o alvo, o compromisso, o objetivo e o plano. Mas ore como se a vida inteira dependesse só daquilo. Tá? Que Deus vai te escutar, como se a tua oração dependesse totalmente da vontade dele. Tu vai pedir para Deus de uma maneira assim que tudo depende daquela oração, para que Deus entenda que essa oração, que essa adoração chegue nele como o teu último recurso para ele poder te atender. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Seja humilde com as pessoas e aprenda com elas. E elas sempre terão algo a lhe ensinar. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e adquire conhecimento, pois na sua mão direita terá aumento e na sua esquerda riqueza e honra. Não pense que uma pessoa, seu Ataíde, que tem quase 50 anos, tá, que uma palavra dela nessa, que é uma palavra do seu Ataíde assim, ó, não vou escutar aquele velho. Tudo que ele passou, tudo que o seu Ataíde passou, é muito mais do que nós já passamos. Nós sempre vamos ter que aprender com ele. Nós sempre vamos ter que aprender com ele. Eu estou aprendendo coisas assim, tremenda com eles. Esse último mês, assim, quem mais está aprendendo nessa igreja, o Gustavo disse que é eu, aqui sou eu. Tá. Eu estou aprendendo muito. E eu tenho buscado mais Deus. Eu tenho pedido para Deus assim, mais humildade. Que o tipo de trabalho que eu faço, às vezes eu já tenho a cara enjoada. Então, o tipo de trabalho te deixa assim, com aquela seriedade, que às vezes as pessoas querem brincar contigo, mas olha assim, daí tu passa por cheio. Mas quem me conhece mesmo sabe. Eu devo todo mundo. Tá? Mas eu tenho a cara aqui embaixo. Então isso é uma coisa que eu não vou poder mudar. Tá? E eu tenho procurado, pedir a Deus assim, que Ele dê uma direitada, né? E é verdade, gente, assim, muitas pessoas já me disseram assim, mas eu tenho uma cara antipática, só depois de falar contigo a gente vê que não é tanto. Continua. Exato, é assim, e eu tenho aprendido muito agora, esses últimos meses, esse último mês principalmente, assim, dá uma benção, cara, assim, eu estou muito feliz. Muito feliz, assim, não estou nem um pouquinho preocupado se a igreja está cheia, não estou nem um pouquinho preocupado, tá? Recurso Deus está mandando, o aluguel está pago,
Tá? As contas estão tudo pagas, a cozinha está cheia de coisa. Nós recebemos doações, como a Marcela está falando, recebemos doações. Nós temos comida aqui para dar comida para 6 meses. Sim, ó. Está uma bênção, gente. Está uma bênção. Tenha atitude de vencedor. O que fizer vai determinar as bênçãos que você vai receber. Faça a palavra de Deus e seja vencedor. No mundo espiritual, quanto mais atitude de fé, maior a bênção. Oração, pagar o preço, jejum, tá? Ter fé. Nós conquistamos algumas coisas na nossa vida, assim, que muitos perguntam, que jeito? O pessoal olha para ele, só Deus. Tem coisas assim que não tem explicação. É ter fé, ter objetivo, tá? Ter foco. Essa casa que nós moramos hoje ali, ó, é o legítimo exemplo. Nós passávamos pela frente da casa, era uma casinha velha de madeira, bem, nós passávamos, eu e a Marcela parava na frente dela, essa casa vai ser nossa. Dava uma volta na cidade, nós parávamos, essa casa vai ser nossa. A casa foi vendida umas 2 vezes, o negócio não deu certo. Até um dia, a mulher na frente que falou, a casa de vocês foi vendida. E eu, se é para ser nossa, então não foi vendida, porque vai ser vendida para nós. Tá? E passou um tempo, nós conseguimos comprar a casa e parcelar de fiado ainda. Mas era o nosso objetivo comprar aquela casa. Nosso alvo, trabalhei 2 anos e meio para comprar aquela casa. Nunca me desviei daquele foco. Tá? Foi pago o preço? Foi. Tá? Agora mesmo com a construção, eu olhava, gostava muito do meu carro, fiquei com o carro da Marcela, tinha um Corolla, carro tu compra outro. Tá? E a gente viu assim que hoje tem esses bens materiais, não adianta tu ter muita coisa e não ajudar ninguém. Daqui a pouco tu está cheio de dinheiro, tá? E tu não consegue nem dormir direito, porque são tantas preocupações, são tantas coisas que vêm na tua cabeça, assim, ó. Ganhar dinheiro, trabalhar. E aí tu fica doente. Qualquer coisa que possa acontecer assim, você diz assim, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo para a minha família? O que eu estou fazendo para Deus? Montei uma igreja linda, grande e tal. O dia que isso aqui está cheio. Mas não é a vontade de Deus. E eu estou fazendo a vontade de Deus. Que a gente tenha pessoas envolvidas no reino de Deus. Eles não querem estrelas, astros, fazer show gospel aqui, não é isso. Eles querem pessoas que tenham um coração abençoador, que estejam aqui, todos no mesmo espírito. Uns não têm aquele chamado para ajudar as pessoas necessitadas, mas ele tem outro. Então vamos dar uma chance para aquele outro. Todos têm um chamado. Todos. Falta descobrir. Tá? Orar e pedir para Deus. Deu meia hora já? Mais. Que pega bastante nas igrejas. A maioria das igrejas pega quando a gente fala disso. Dízimos. Tá? Porque daí o pessoal diz, já estão pedindo dinheiro. Essa igreja pede dinheiro. A gente precisa de dinheiro. Toda igreja precisa para manter a obra, para manter as portas abertas. A diferença é o que sobra, no que vai ser destinado a isso? Qual é o proveito? O que vai ser feito com isso?